apresentar hoje esse módulo que se chama Planejando o Tratamento do Tabagismo com seu paciente. Esse módulo é muito importante nesse curso porque ele integra o conhecimento e aplica ele da forma que vocês vão utilizar e tratar os pacientes de vocês na clínica. O módulo está organizado em 3 aulas. Numa primeira aula, nós vamos fazer uma revisão dos módulos anteriores, de conceitos que são muito importantes para este módulo. Em seguida, nós vamos discutir em cada uma das aulas um caso. Esses casos vão num crescente de dificuldade. A ideia é que você vá adquirindo os conceitos que são importantes para tratar cada tipo de caso, aos poucos. E o último caso é um caso bastante paradigmático, porque é um caso muito difícil, em que existem inclusive questionamentos se a gente deve tratar ou não deve tratar o paciente. Dentre os conceitos, eu vou frisar um conceito que eu acho mais importante. Não se esqueça, cada paciente é único. Cada paciente tem uma história de vida, tem uma relação com as pessoas que estão em volta dele, tem uma relação com a droga ou com o cigarro. Então, a interrupção deve considerar essa unicidade ou essa singularidade de cada paciente. As generalizações normalmente atrapalham, sobretudo a sua relação com esse paciente. Aceite seu paciente tal qual ele veio consultar com você. Isso é muito importante. Às vezes a demanda dele imediata não é interromper o cigarro. Às vezes a demanda dele é uma outra questão. Mas você pode levantando aos pouquinhos a sua preocupação com o consumo de cigarros dele e com isso fazer com que ele comece a refletir se ele precisa ou não parar o uso de cigarros. Outro conceito muito importante é que acolher um paciente é sobretudo saber expressar empatia, ou seja, ele perceber que você está percebendo o sofrimento, as dificuldades que ele tem e trabalhar essa empatia de forma que ele transforme ela em movimento. Então, para isso, antes de agir, é muito importante que você forme uma imagem do paciente e monte a sua relação com ele a partir desses fatores, desses pontos que você vai identificar durante essa formação de uma imagem. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Um outro conceito muito importante é respeite a fase do processo de mudança em que o paciente se encontra. Numa aula anterior, a minha colega mostrou para vocês o que é o processo de mudança, quais são as fases deles, e é muito importante você saber identificar, respeitar, mas tentando sempre fazer uma mudança. Não respeitar essa fase de mudança joga a gente numa posição de confrontação e forçosamente no que eu chamo de reflexo corretor. Confrontação quer dizer perdi o paciente. Simplesmente o paciente que se sente pouco escutado, pouco abordado e que você não conseguiu se sentir em empatia com ele, um paciente que tem uma probabilidade muito grande de não voltar a te procurar para tratar a dependência ou outros problemas. E o reflexo corretor é um instinto quase que natural que quase todo profissional de saúde tem de tentar educar os pacientes. Eu boto educar entre aspas porque a gente acaba falando para ele o que ele tem que fazer. Muitos pacientes sabem que eles têm que fazer, sabem que eles têm que parar de fumar, sabem que eles têm que mudar vários comportamentos que são prejudiciais à saúde. A gente não precisa dizer isso para eles necessariamente, mas a gente precisa ajudar a eles construir um caminho para que eles possam executar aquelas mudanças que são necessárias, como a mudança de parar de fumar. O reflexo corretor ele é bastante perigoso, porque toda vez que a gente começa a ensinar a alguém, falar para uma pessoa o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, a gente está correndo o risco de perder aquela pessoa dentro do processo terapêutico. Então, eu vou falar algumas vezes desse reflexo corretor e ele é algo que você tem que estar o tempo inteiro monitorando, prestando atenção e evitando durante a tua relação clínica com o teu paciente. Outra questão muito importante, né, é que o objetivo do tratamento do uso de drogas, não só do tabaco, né, o objetivo finalístico dele, na verdade, é melhorar a qualidade de vida, a autoestima e a autonomia do paciente. Algumas pessoas ficam fixadas na ideia de que ele tem que parar a droga imediatamente. Pensar dessa forma é ignorar o funcionamento normal da doença. Ou seja, a dependência química é uma doença em que você tem a perda de controle, em que você vai ter a fissura e que você vai ter dificuldade de ter prazer com outras coisas e o estreitamento do leque de possibilidades e atividades. A pessoa que é dependente de uma droga, qualquer que ela seja, ela vai necessariamente ter dificuldade de abandonar os hábitos, as frequentações, as pessoas que levam ela a fumar. Então, o nosso objetivo, num primeiro momento, é
melhorar a qualidade de vida e a autoestima dos pacientes. Eu vou insistir nesse ponto porque se você se fixar na ideia de que o seu objetivo único é fazer o paciente parar de fumar, você vai levantar muito a barra da maior parte dos pacientes que estão voluntariando parar de fumar, mas que ainda não estão prontos para parar de fumar, e você vai criar um risco de rompimento da relação ou de frustração, tanto do paciente quanto da tua parte. Então, como é que a gente forma a imagem desse paciente? E como é que a gente forma a imagem da relação da droga dentro da vida dele? A primeira questão é, você precisa se interessar e conhecer melhor o paciente. Eu sei que às vezes as consultas parecem pouco tempo, são muito curtas, mas essa primeira abordagem ela é muito importante. Porque além de interessar-se por quem é ele, o que ele faz da vida, se ele é casado, com quem ele convive, quantos filhos, quais são as atividades de lazer, quais são as atividades de ocupar o tempo quando ele não tem outras atividades. Só depois de você entender e formar essa imagem de quem é essa pessoa, eu acho que você está habilitado a passar para a segunda etapa, que é entender melhor qual que é o papel do tabaco na vida dele. Então, algumas perguntas são muito importantes. A primeira é o que levou a pessoa a começar a fumar e o que manteve fumando. A maior parte das pessoas, as primeiras experiências de fumar são extremamente desagradáveis e isso é importante da gente lembrar para o paciente. Mas por pressão dos pares, por identificação com algum modelo positivo, seja na televisão, seja outras pessoas de referência para ele fumando, ele acaba forçando-se a continuar fumando até que a dependência se instala. Então entender esses primeiros motivos é muito importante. A outra coisa, o que ele tira de bom do cigarro? Quais são os benefícios que ele tem com o uso do tabaco? Ninguém se mantém fazendo um comportamento que seja desagradável ou que dentro da economia psíquica seja ruim para si. Então, algum benefício essa pessoa tem que estar tirando com o uso do cigarro. Entender esses benefícios é importante, porque a gente vai ter que achar alternativas para que ele obtenha benefícios parecidos de outras maneiras. Quais são os malefícios que ele tem com o uso do cigarro? Qualquer pessoa que utiliza uma droga tem alguma forma de malefício. Eu falei sobre isso na primeira aula. Ou seja, quais são os danos ou quais são as coisas negativas que acontecem com ele. A maior parte dos tabagistas, depois de um tempo, perdem o olfato, perdem o paladar, a capacidade de sentir o gosto da comida. Eles começam a cheirar mal, ter um cheiro característico. Eles têm queimaduras nos dedos, problemas na boca, um aumento do risco de alguns tipos de infecção. Eles começam a ter uma tosse, normalmente uma tosse seca, desagradável. Alguns têm pigarro, alguns passam a ter dificuldade para fazer atividade física, caminhadas, mais tempo. Isso tudo tem que ser elencado junto do paciente, porque é a partir dos malefícios e das incoerências que a gente vai encontrar entre os malefícios e os projetos do paciente, é que a gente vai ter uma arma a mais para motivar esse paciente. A outra coisa é entender qual que é a gravidade da dependência do cigarro. Um paciente que tem uma dependência leve ou moderada é um paciente muito mais fácil de ser tratado que um paciente com uma dependência elevada ou muito elevada. Bom, não é difícil de avaliar pela quantidade de cigarros que a pessoa fuma, pela necessidade e os locais onde ela se obriga a fumar, mas para quem quiser ter uma maneira sistematizada de avaliar a dependência de cigarros, na apostila de vocês tem uma escala que chama escala de Fargstrom. A escala de Fargstrom tem um conjunto de questões, você responde e de acordo com a pontuação de cada paciente, você consegue entender se aquela pessoa é um tabagista leve, moderado, elevado ou muito elevado. Isso é um guia interessante para a gente, porque quanto mais elevado ou mais severa a dependência dele, mais a gente vai ter que investir em termos de tempo, de tratamento e de disposição para ajudar aquela pessoa a parar de fumar. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que existe uma ideia de que as pessoas que fumam pouco, 3, 4, 5 cigarros, ou que só fumam quando saem, ou elas não têm problema com o cigarro. A gente sabe que qualquer quantidade de cigarro tem uma implicação e mesmo tabagistas de 3, 4 cigarros vão ter consequências negativas bastante significativas. Então, avaliar a gravidade é também estabelecer o quanto que a pessoa fuma para a gente poder planejar como ajudá-la. Tá? A outra é, quais são as motivações do paciente para parar de fumar? Alguns pacientes de vocês não vão procurar vocês para parar de fumar. Eles vão procurar vocês porque estão com a pneumonia, ou estão com bronquite, ou estão com dificuldade para fazer atividade física, ou estão com alguma infecção oral.
Mas se você detectar que aquele paciente é um paciente que precisa parar de fumar, já está na hora de você procurar por que ele deveria parar de fumar. E perguntar, questionar isso para o paciente é interessante, porque ele já vai trabalhando a motivação dele, ou vai construindo aos pouquinhos os motivos pelos quais ele deve parar de fumar. Outra coisa importante da gente entender é se esse paciente já tentou parar de fumar e o que ele já fez de estratégia, ou quais tratamentos ele já utilizou. Entender isso é importante para nós, porque alguns tratamentos mal sucedidos fazem com que ele tenha pensamentos ou críticas ou não acredite nas proposições que você vai fazer para ele. Então, entender quais tratamentos, o que deu errado, por que deu errado e o que deu certo é muito importante para a gente poder também planejar o tratamento dele. A outra questão, e aí é fundamental, é se esse paciente tem comorbidades psiquiátricas ou clínicas. A gente sabe que o tratamento de dependências químicas, como o tabagismo, é muito mais complicado em pacientes que estão deprimidos, que têm ansiedade, que têm problemas respiratórios, que têm problemas cardíacos, porque às vezes a doença precisa ser tratada antes da dependência do tabagismo. Quando eu quero dizer isso, eu quero insistir nesse ponto. A gente sabe, por exemplo, que algumas pessoas utilizam o cigarro para tratar transtorno de ansiedade. Então, se eu ajudar essa pessoa a ter menos ansiedade quando ela vai começar a tratar ou interromper o uso de tabaco, eu aumento as chances dele conseguir ter sucesso na interrupção do tabagismo. Se eu ajudo essa pessoa a diminuir os sintomas cardiovasculares dele por causa de uma insuficiência cardíaca, fica mais fácil dele conseguir parar de fumar para frente. Então, entender quais comorbidades psiquiátricas ou clínicas é muito importante. Outra coisa nesse planejamento é se o paciente tem condições de parar de fumar nesse momento. Quando eu quero dizer que isso é importantíssimo de ser avaliado alguns pacientes estão no momento que eles estão forçados a parar de fumar, ou seja por razões profissionais, seja por questões pessoais, relacionamento com uma pessoa, ou contato com uma pessoa, seja por outros motivos. Então, ou simplesmente aquela pessoa está no meio de um turbilhão de coisas acontecendo na vida dela. Quando eu digo um turbilhão, ameaça de perda de emprego, problemas conjugais, coisas que vão demandar muito atenção e investimento afetivo dela e vão tirar o investimento dela na interrupção do tabaco. Esses momentos, às vezes, a gente não consegue manusear, gerir eles, vocês vão ver isso no terceiro caso, mas é muito importante a gente saber a perspectiva desse paciente nos 3 meses que seguem para que a gente possa planejar a interrupção do tabaco e ter grandes chances de interromper. Planejamento é muito importante porque quando a gente planeja bem, a gente sabe o que pode dar certo, o que pode dar errado, quais os melhores tratamentos e como é que a gente vai ter mais chance de fazer aquela pessoa conseguir parar de fumar e ter sucesso na interrupção do tabaco. Tá? Então, esse planejamento começa dentro do processo de mudança. A doutora Juliana explicou na aula anterior que o processo de mudança pode ser dividido em 5 fases diferentes e entender qual fase o paciente está é muito importante, porque dependendo de cada fase que ele estiver, a gente pode propor uma abordagem diferente de acordo com a fase. Então, para lembrar, dentro desse ciclo, que é o ciclo de Clemente e Prochaska, nós temos a fase de pré-contemplação, de contemplação, de decisão, ação, manutenção e não se esqueça, recaída é a regra nessa doença, então a chance dele ter uma recaída é muito importante. Nosso objetivo não é que ele interrompa abruptamente, mas que ele tenha cada vez menos recaídas e que ele consiga costurar vida entre uma recaída e outra, de forma que ele tenha razões e motivos para não recair e voltar a fumar. Então, vamos voltar à explicação das fases. Pré-contemplação é a fase em que ele não consegue nem perceber que tem um problema, qualquer que ele seja. É aquele paciente que chega para a gente e fala, olha, eu fumo, não vejo problema nisso, estou curtindo, gosto de fumar, isso não é um problema para mim e vou continuar fumando. Esse paciente é um paciente que de fato está em pré-contemplação. E é um paciente em que dificilmente a gente vai conseguir convencê-lo ou motivá-lo nesse momento para interromper o tabaco. Esse é um daqueles pacientes que a gente consegue fazer, por outro lado, o que a gente chama de redução de danos. Então, se você não está motivado para interromper o uso do tabaco nesse momento, por que você não pensa em reduzir ou diminuir? E se você acha que você quer diminuir ou
reduzir a quantidade de cigarros que você fuma, por favor, peça ajuda. Nós temos meios farmacológicos, psicoterapêuticos para te ajudar. E essa ajuda pode ser muito importante para a sua saúde. Vou destacar que nessa fase é muito importante a gente, enquanto profissional de saúde, destacar para o paciente o quanto a gente está preocupado com ele ou com o hábito dele de fumar. Tá? Mais ou menos 30% dos pacientes com uma intervenção, ou seja, o fato de eu falar para eles, estou preocupado com o seu hábito de fumar, eles já se motivam, já começam a refletir que é importante para eles, dentro de um ano, parar de fumar e buscam ajuda. Então, mesmo se o paciente está em pré-contemplação, a nossa abordagem é importante, uma abordagem no sentido de conscientizar, orientar e propor redução de danos, pelo menos. A segunda etapa é a etapa de contemplação. O paciente em contemplação é aquele paciente que percebe que tem um problema por causa do tabaco, do uso do cigarro, mas ainda não está motivado a interromper por razões que ele vai justificar. Normalmente eles justificam da seguinte maneira: olha, eu sei que eu fumo, eu sei que está me causando tosse, mas eu tenho prazer, eu gosto do cigarro, eu prefiro continuar por enquanto fumando. Não está nos meus planos pensar em parar de fumar. Esse paciente é um paciente que está começando a ter consciência do problema, está começando a perceber que ele vai ter que um momento ou outro mudar o comportamento dele, e é um paciente que precisa de motivação para mudar esse comportamento. É por isso que a consulta motivacional é uma técnica bastante útil e muito importante nesse momento. A consulta motivacional usa algum desses princípios que nós vamos falar ao longo dessa aula, mas que a Juliana apresentou bem durante a aula dela. A outra etapa é a etapa de ação. Na verdade, a ação é precedida pela decisão. A decisão, na verdade, é a etapa que o paciente percebe que tem um problema, percebe que tem que mudar e fala: olha, eu vou mudar. Só que ele ainda não tem nenhum prazo, nenhum projeto. À medida que ele tem esse projeto, ele passa a se empoderar. O que eu quero dizer com isso? Ele passa a buscar informação, passa a entender o que ele vai sofrer, o que vai acontecer, e é nessa hora que ele começa a se preparar para mudar aquele comportamento que é interromper o tabaco. Então, quando ele entra na fase de decisão e de ação, é onde ele busca a terapêutica e busca a nossa ajuda. Então, é nessa hora que a gente tem que estar pronto para oferecer o máximo de recurso possível para que ele dê conta de ter força, coragem para conseguir interromper o uso do tabaco. É nessa hora e só nessa hora que esse projeto terapêutico de tratá-lo é bastante útil. Tá? E a última etapa é a etapa de manutenção, que é a etapa mais difícil porque a gente tem um sintoma que é a fissura. A fissura é uma grande dificuldade, ela vai perseguir esse paciente durante até um ano depois do tratamento. Então, é nessa hora que a gente tem que oferecer para ele, além da medicação, além de alguma psicoterapia quando necessário, algumas técnicas de prevenção de recaídas. Então, para a gente terminar esse módulo, eu gostaria de destacar que a gente tem que sempre respeitar o paciente e entender quem é esse paciente. Segundo, entender qual fase dentro do processo de mudança que ele está e com isso começar a planejar o nosso tratamento. Terceiro, evitar a todo custo, o máximo possível, o reflexo corretor. E quarto, ajudar esse paciente a encontrar o melhor tratamento que caiba dentro da fase do processo de mudança. Se você trabalhar dentro dessa lógica, as chances de você ter sucesso com seus pacientes são muito maiores. E a chance da gente ajudar as pessoas a largarem o cigarro e a diminuir riscos também é bastante importante. Então, nos próximos vídeos, eu vou apresentar para vocês os 3 casos que são casos bastante interessantes para você aplicar na prática clínica. Obrigado. Então, nesse primeiro caso, vou apresentar para vocês um caso em que o paciente veio procurando ajuda para parar de fumar. O caso é do Sr. João, que tem 26 anos, é solteiro, sem filhos, soldador e vive amasiado. Na queixa principal, ele trouxe a seguinte afirmação: doutor, eu vim porque eu quero parar de fumar há 1 ano, mas só agora criei coragem. O João fuma desde os 17 anos. Ele diz que fuma para se sentir parte de um grupo. Quando ele entrou no curso técnico, quase todos os seus colegas e professores fumavam. Então, ele quis começar a fumar para poder interagir melhor com as pessoas. Diz que não consegue mais parar de fumar desde os 19 anos.
e aí não consegue parar sozinho, ou seja, o João já tentou algumas vezes parar de fumar sem ter sucesso. Ele atualmente fuma 1,5 maço por dia, mais ou menos 30 cigarros. Ele fuma o primeiro cigarro assim que ele acorda, acha muito difícil não fumar em locais proibidos e fuma mesmo quando ele está doente. O João tem como antecedentes história pregressa, uma cirurgia de septo nasal, uma rinite alérgica. Ele diz que não sente dispneia ou tem tosse, apesar da quantidade de cigarros, mas relata que perdeu o olfato e que não tem muito gosto da comida. O João tem como antecedentes familiares a mãe e o pai que são tabagistas e o irmão que teve um episódio de depressão. Na infância, foi uma infância tranquila, ele conseguiu frequentar a escola e terminar o 2º grau dentro de um colégio técnico e não diz ter nenhum trauma maior. Então, vamos avaliar esse caso? Quais os malefícios João tem com o uso do cigarro? Primeiro é a perda do olfato e do paladar. Segundo, ele queixa que ele fica se sentindo, cheirando mal e que a esposa dele tem reclamado porque o cheiro é desagradável e que quando eles estão de noite dormindo isso incomoda. Terceiro, ele tem uma tosse seca que tem aparecido de vez em quando e que também tem incomodado bastante. E o patrão do João não quer que as pessoas fumem no setor onde ele trabalha por causa dos riscos de incêndio. E a esposa dele queixa que das ausências dele quando ele acaba saindo da mesa mais cedo, acaba deixando ela sozinha em casa para ir fumar do lado de fora e ela fica muito sozinha e isso para ela é um problema e para ele também se tornou um problema. Quando a gente vai avaliar a gravidade da dependência do cigarro, né, a gente pode usar a escala de Fagerstrom, né, eu vou só citar algumas das questões da escala. Em quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? O que você acha difícil deixar de fumar, se você acha difícil deixar de fumar onde é proibido, por exemplo, na igreja, no cinema, em bibliotecas, em aviões. Se ele tem comorbidades psiquiátricas ou clínicas. Qual cigarro é mais difícil de deixar de fumar? Se ele fuma nas primeiras horas depois de acordar, nas primeiras horas depois de acordar ou durante o resto do dia. E se ele fuma mesmo quando está doente. Se a gente for contar, o João tem 7 pontos na escala de Fagerstrom, o que quer dizer que ele tem uma dependência elevada de cigarros e que vai ser necessário bastante empenho para a gente conseguir ajudar ele a parar de fumar. Quais são as motivações do João para parar de fumar? Bom, primeiro, ele quer melhorar a sua saúde. Segundo, ele quer evitar problemas e essas dificuldades que ele tem tido com a esposa dele, porque ele preza muito pela relação dele. Quarto, porque ele quer ter menos dificuldades com o patrão, que propôs para ele mudar de posto de trabalho à condição que ele não fosse mais tabagista, porque ele ia trabalhar num ambiente em que é muito rico em solventes e o risco de incêndio é muito grande. Então, o João foi somando a essas motivações que o trouxeram até a nossa consulta. O João já tentou parar algumas vezes, né? Ele já tentou por conta própria, com uma parada abrupta, simplesmente ele ficou 2 dias sem cigarro e aí começou a vir a fissura e ele ficou cada vez mais pensando que precisava voltar a fumar e acabou cedendo ao cigarro. Ele já começou tentando fumar meio cigarro, ou seja, em vez de fumar o cigarro inteiro, fumar só a metade, que parece ser uma boa estratégia, mas nem sempre é uma boa estratégia, porque simplesmente por causa da dependência de nicotina, a pessoa acaba fumando meio cigarro, mas tragando mais profundamente, então a quantidade de substâncias tóxicas aumenta e o prejuízo também aumenta. Tá? E ele, nos últimos tempos, trocou o cigarro dele por um cigarro de menor teor de nicotina. O João não tem nenhuma comorbidade conhecida, nem psiquiátrica, nem clínica. Eu avaliei durante a consulta se ele tinha sintomas de depressão, como uma tristeza, desânimo, anedonia, incapacidade de sentir prazer. Ele disse que não, que está bem de vida, que está tranquilo. Ele não tem nenhum transtorno de ansiedade, não está tendo dificuldade para dormir, não está tendo problemas de ficar pensando ou tendo ruminações ansiosas e não tem outros problemas respiratórios que a tosse que ele relatou. O paciente tem condições de parar nesse momento? O paciente diz que, além de estar motivado, ele vai entrar de férias daí a alguns dias, e isso é um momento que para ele parece um momento bom, porque ele não tem problemas de vida e que quando ele estiver de férias, ele vai dar conta de ficar segurando mais ou de fazer as medidas para mudar o comportamento dele. Tá? Então vamos lá, vamos começar a avaliar esse caso de um dos pontos que é muito importante. Quando a gente junta o fato de que ele
está motivado, que ele vem buscar ajuda para parar de fumar, que ele já está implementando pequenas mudanças para parar de fumar, que ele veio buscar nossa ajuda para parar de fumar, quando a gente olha dentro do ciclo de Clemente Prochaska, ele está na fase de ação, ou seja, a fase em que a gente pode indicar para ele a terapêutica. É o melhor momento para que ele possa, de fato, se sentir acolhido e iniciar um tratamento. Então, como caracterizar esse caso? É um paciente altamente motivado, que está em fase de ação, em um momento bom para parar de fumar, que tem tentativas prévias relativamente bem sucedidas, ele já diminuiu o tipo de cigarro, ele está fumando meio cigarro, ele está investindo nisso, que não tem comorbidades clínicas ou psiquiátricas e que tem, apesar dele ter um grau de dependência elevado. Esse é um paciente que, além de motivá-lo, é um paciente que vai conseguir, provavelmente com um pouco de ajuda, parar de fumar. Como é que a gente vai conduzir esse caso? Primeira coisa é reconhecer a demanda. A demanda dele é muito claramente expressa, vim para parar de fumar. Segunda coisa é, a gente tem que orientar esse paciente o que é a dependência de tabaco, que não é falta de força de vontade, que não é problema de incapacidade dele, é uma doença que é tratável, uma doença que é feita de recorrência e uma doença que ele vai precisar fazer algum esforço para dar conta de superar, mas que tem jeito e que boa parte das pessoas conseguem passar disso. Segunda coisa que a gente tem que ensinar para ele é quais são os tipos de tratamento, qual que é a eficácia de cada tratamento, qual a duração mínima que ele precisa seguir aquele tratamento e como e quando operacionalizá-los. Empoderar o paciente, ou seja, dar essas informações para ele é muito importante. Para ele saber no que ele está entrando, como é que aquilo vai funcionar e quanto tempo vai durar e para ele poder tomar a decisão de qual que é o melhor tratamento que ele vai poder utilizar para poder parar de fumar. Então, em seguida a gente vai ajudar o paciente a tomar a decisão sobre o tratamento que melhor lhe convém. Você deve estar surpreso. Você achou que era você que ia dizer para ele o que ele tinha que fazer. Reflexo corretor. Nós temos que evitar. Na verdade, você vai ajudar o paciente a tomar a decisão do que é melhor para ele. Nem sempre vai ser na primeira consulta ou nas duas primeiras consultas que ele vai tomar a decisão, eu quero tomar remédio, eu quero fazer substituição nicotínica, ou eu quero só fazer psicoterapia. Às vezes ele vai precisar de mais sessões para ir se motivando. No caso do João, é um paciente que já está motivado e que provavelmente vai dar conta de parar de fumar. Mas a gente continua insistindo para ele motivar, para ele se motivar e para ele estabelecer uma data para interromper o uso do tabaco. Essa data é bastante significativa. Alguns pacientes vão colocar ela na data do aniversário, ou no início de férias, ou numa data religiosa, alguma coisa que para ele tem uma significação. Estabelecer uma data com o paciente é algo muito importante. Então, tem que fixar para ele, olha, João, quando é que você está pensando em parar de fumar? Vai ser dia tal. Dia tal, por quê? E aí, esse porquê ele é importante, porque você vai continuar nas próximas consultas motivando ele nesse porquê. A outra questão é orientar o paciente a conversar com a família e as pessoas que estão em volta dele, que ele está tentando parar de fumar. Normalmente, onde tem um tabagista, é muito comum ter outros tabagistas. Imagina, você está tentando parar de fumar e está sentindo a fumaça do cigarro e está encontrando pessoas que estão te oferecendo ou que estão te chamando, convidando para parar de fumar. Então, é importante a pessoa que vai parar de fumar orientar as pessoas que estão em volta dele, olha, estou querendo parar de fumar, você me ajuda, não me oferece o cigarro, se você for fumar, fuma fora ou pede para eu sair, porque eu não quero correr risco. E toda vez que eu sentir o cheiro, que eu estiver exposto ao cigarro, eu estou correndo o risco de recair e meu objetivo é parar. Essa conversa com a família é muito importante. Alguns pacientes, inclusive, pedem a gente para conversar com a família. E isso é fundamental para alguns pacientes, para que eles consigam tomar a decisão e se engajar. E, às vezes, trazer outras pessoas da família para parar de fumar, o que também aumenta as chances dele parar de fumar. Outra questão importante é, eu estou tirando o cigarro. Tirando o cigarro, eu também estou tirando alguns momentos de bom convívio com outras pessoas, uma coisa que dá prazer, uma coisa que junta essa pessoa num grupo. Então, eu preciso ajudar essa pessoa a também fazer outras pequenas medidas de qualidade de vida que vão dar prazer, que vão dar interação, que vão ajudar essa pessoa a ter um outro estilo de vida. Lembra, o objetivo de parar de fumar não é não interrupção do tabaco necessariamente, é melhorar a qualidade de vida e a autonomia desse paciente. Então a gente vai
pedir para ele começar uma atividade esportiva, não precisa ser de grupo, pode ser simplesmente caminhar um pouco mais, fazer alguma coisa que ele tenha, que dê prazer para ele, modificar a alimentação, comer coisas mais gostosas, mas evitando coisas muito calóricas, porque no começo do tratamento é normal de se ganhar 3 a 4 quilos nos primeiros 3 meses, então é preciso orientá-lo que ele vai precisar, além de fazer um pouquinho de atividade física, também ter uma alimentação um pouco menos calórica e melhorar a qualidade de sono. Essas pequenas medidas ajudam muito a pessoa também ter uma percepção de bem-estar e com essa percepção de bem-estar se motivar a continuar no movimento de interromper o uso do tabaco. O que a gente prescreveria para o João? O João é um paciente ideal para 2 tipos de tratamento, a terapia de reposição de nicotina e a terapia breve em grupo. Por que eu estou dizendo isso? A doutora Mayla falou na aula anterior que a terapia de reposição de nicotina é uma terapia bastante eficaz. É óbvio, nós temos outras opções? Sim, temos outras opções. Mas o João se beneficiaria, e para a gente não precisar de ter que prescrever outros medicamentos, da terapia de reposição hormonal. Ou seja, ele vai aplicar o adesivo e aí você vai ter que calcular o número de miligramas de cada adesivo, né? Normalmente, para cada cigarro a gente prescreve 1 miligrama de adesivo. O João fuma em média 30 cigarros, então ele vai precisar de um adesivo de 21, mais meio adesivo de 21, ou seja, 1,5 de 21 miligramas. E você vai dar para ele a goma de mascar em quantidade, ou seja, toda vez que tiver vontade de fumar, ao invés dele fumar, ele vai mascar a goma. Só lembrando, não é um chiclete como outras gomas de mascar que a gente tem o hábito de mascar. Ele precisa ser mascado 2, 3 vezes. Quando a pessoa sente um gosto amargo na boca, ele vai colocar o chiclete entre a gengiva e os dentes, deixar o gosto desaparecer. Quando o gosto desaparecer, ele vai mascar de novo, botar de novo entre a gengiva e os dentes. E quando acabar o gosto, ele pode ou jogar ele fora ou continuar mascando. Esse detalhe é muito importante porque esse gosto amargo é o gosto da nicotina. A nicotina, para ser absorvida pelo intestino, leva muito tempo, mas para ser absorvida pela mucosa da boca, ele leva pouco tempo. Então, quando ele masca os chicletes, libera a nicotina e põe ele entre a gengiva e os dentes, isso faz com que a absorção de nicotina seja muito rápida e isso dê a resposta para ele ter menos fissura e menos sintoma de abstinência da nicotina. A terapia em breve em grupo também funciona, tanto para ensinar ele a doença, motivar ele a se manter no movimento de mudança, trabalhar com o grupo outros comportamentos que sejam mais adaptados e aprender comportamentos que vão ajudá-lo a se manter em abstinência e conseguir ficar sem fumar no longo prazo. Tá? O João é o paciente perfeito para isso. Ele está motivado, ele está no processo de ação, de mudança dentro da fase de ação, ele tem motivos bastante concretos e bem estabelecidos para parar de fumar, então ele tem grandes chances de só com esses 2 tratamentos se beneficiar bastante. Então, como é que a gente vai acompanhar? Bom, se o João topou ir para o grupo, né, a gente pode fazer avaliação em cada sessão de grupo, até ele interromper o cigarro e ir acompanhando ele bem próximo. O primeiro mês é um momento crítico para recaídas, ou seja, se a gente consegue rever esse paciente semanalmente, pelo menos, motivando ele em consultas curtas, de 10, 15 minutos, perguntando, conseguiu andar? O que você fez de bom hoje para conseguir? E o que você precisa fazer nos próximos dias para conseguir? E ajudá-lo a ter certeza que ele está usando bem a terapia de reposição de nicotina. Individualmente, a gente pode fazer consultas semanais no começo, até a adaptação do tratamento, e motivar a cada conquista, ou seja, cada 2, 3, 4 dias que ele consegue ficar sem fumar, ou alguns dias que ele simplesmente interrompeu. E ensinando as técnicas de prevenção de recaída, que são importantes nesses casos também. Então, o caso do João é um caso de um paciente fácil de ser tratado e que tem grande sucesso. Esse é o caso que todo mundo quer ter. Nos próximos vídeos, vou apresentar para vocês os casos um pouco mais difíceis, mas são casos que a gente também consegue ser eficaz se a gente prestar bastante atenção em alguns detalhes e se a gente estiver acompanhando o paciente de perto. Então, o que a gente pode prescrever para o João? O João é o paciente que vai se beneficiar muito com a terapia de reposição de nicotina e a terapia breve em grupo. Por que não pensar em outros tratamentos para ele? Olha, é um paciente muito motivado, que está no movimento, começou o movimento para parar de fumar e que
às vezes, só com esses 2 tratamentos vai conseguir se beneficiar o máximo possível e a gente vai evitar tanto o gasto quanto os efeitos colaterais possíveis de outro tratamento farmacológico como a bupropiona ou a vareniclina. Como é que a gente vai acompanhar o João? O João, se ele topar fazer terapia de grupo, que é uma boa ideia para ele, além do grupo ajudar a educar ele a questão do tabagismo, além da troca de experiências ser boa para ele, porque eles vão se reforçando, eles vão aprendendo um com o outro como parar de fumar, vai ajudar ele também, eu falei para vocês, o João é uma pessoa um pouco tímida, a aprender a romper com um pouco dessa timidez, que foi um dos motivos que levou ele a manter o uso do cigarro. Além disso, durante o grupo, a cada sessão a gente vai motivá-lo, estimulá-lo a manter-se na interrupção do cigarro e o grupo vai ajudando ele também a aprender novos aspectos para melhorar a saúde dele, como atividade física, tendo outras pessoas que vão fazer coisas juntos e isso vai ser bom para ele. Se a gente for acompanhar o João individualmente, o ideal seria que a gente fizesse, depois da data que ele marcou para interromper de fumar, consultas semanais no começo, até que ele consiga se adaptar ao tratamento e consiga ir achando motivações próprias para continuar mantendo-se com a interrupção do cigarro. A gente tem que estar o tempo inteiro motivando a cada conquista, a cada cigarro, a cada dia a mais, a cada atividade física que ele conseguiu fazer um dia a mais, ou de cuidar melhor de si mesmo, para que ele consiga manter ele a ficar no movimento sem fumar. A outra coisa é ensinar técnicas de prevenção de recaída, ou seja, evitar pessoas e lugares que ele sabe que ele vai ter muito estímulo para voltar a fumar, não ficar correndo risco. Os pacientes, quando interrompem, às vezes começam mas se eu estiver perto de alguém que parou de fumar, se eu sentir o cheiro, eles vão correndo risco, só que esse risco faz com que dentro do sistema de recompensa reative os mecanismos de fissura e, com isso, ele acabe recaindo. Então, evitar esses falsos amigos no primeiro momento é muito importante. Então, o João é um paciente que todo mundo quer ter, um paciente que está motivado, que está tentando já implementar algumas mudanças e que vai aceitar facilmente o tratamento porque ele quer parar de fumar. Esse é um paciente que nem sempre é o paciente que a gente vai ter na clínica e é por isso que eu vou apresentar nos 2 próximos vídeos 2 pacientes que são um pouco mais complicados de serem tratados que o João.